LS Express, fala você. LSG Express, a gente fala muito sobre questão de entrega, né? A Otília mesmo acabou de falar que fez 2 compras de casa e quando a gente faz a compra fica naquela expectativa, né, de receber o nosso produto. E muitas vezes o produto ou ele não chega na maneira que tinha que chegar ou ele nem chega. E aí é uma frustração muito grande, né? Porque a gente fica esperando o produto e o produto não chega. Então nós temos a LSG aí que é uma transportadora que você pode confiar, de confiança, com muita qualidade de entrega, muita preocupação em atender bem o seu cliente, em preservar o seu produto para entregá-lo da melhor maneira possível. A galera aí pode contar com a LSG aí, Cristiane e Leandro. Uau, Ariana Santos, a melhor new designer de queimados, Otília. Aliás, de queimados não, da Baixada. Legal. A melhor da Baixada. Acho que a maioria das mulheres de queimados faz unha com essa mulher. Ela é muito boa no que faz, ela é uma artista. Ela tá vindo com um workshop aí, para quem quer empreender no ramo de new design. Só participar do workshop da Ariana. Procura ela nas redes sociais, é @ArianaSantos. Lá você vão ter todas as informações para participar desse evento. E tem os videozinhos lá, show de bola dos trabalhos dela. Hein? É, realmente, quando você fala que é artista, Ela é mesmo, artista, ela é faz demais. umas coisas fora de série. É. Uau! Olha ela aí. Ontem foi a jornada técnica da Ana Paula Penco. Gente, foi maravilhosa. Muito bom esse evento. O Márcio, o Nunes ontem pediu salgadinho e eles enviaram, tá? Aí, Tá lá, só que tá lá na minha sala. Enviaram, ele anda com o meu salgadinho do Márcio. Não, o salgadinho tá lá na minha sala. Depois é que a gente pode ir pra lá comer o salgadinho do Nunes, já que ele não veio, né? É isso aí, no Nunes não veio, a gente come salgadinho dele. Exatamente. Ana Paula Penco, uma ótima profissional transista, dá aula. O salão dela fica em cima da Casa do Biscoito. Isso né? aí. E também uma excelente profissional. Ontem lá foi falado sobre os produtos da Lauline. Gente, para quem quer empreender, procura a Ana Paula, tem vários recursos. Foi fantástico ontem o workshop. Ficamos lá de 9 da manhã às 7 da noite. Uma Só imersão, recebendo né? conteúdo. Muito bom, muito bom. Show de bola. E é a nossa patrocinadora. Patrocinadora, exatamente. E agora a gente vai falar da Universidade Estácio de Sá, o campus aqui de Queimados, gente. Você quer fazer graduação? A Otília falou sobre conhecimento. Todos os nossos programas a gente fala muito sobre isso. Buscar conhecimento. E aqui em Queimados nós temos uma universidade, um campus da Estácio de Sá, que também, gente, tem vários benefícios lá. Foi falado aqui com o coordenador Rafael. Tem alguns núcleos de atendimento gratuito, atendimento da comunidade de Queimados. Gente, procure a Universidade Estácio de Sá, que tem vários serviços também para você, além de graduação e pós-graduação. E em breve a gente vai estar sorteando aí alguns brindes aí que ela está mandando pra gente. Exatamente. Já deixaram alguns aqui, vai ter bolsa aí, desconto, ó. Vai ter Exatamente. coisa boa pra Fique frente ligado aí. com a gente aí. Quem quer crescer aí, quer aprender, já a gente vai estar sorteando aí. Bom, vamos voltar então? Vamos lá. Otília, vamos lá. Hoje em dia, se você pudesse fazer uma análise das pessoas que você atende, você diria que qual é a maior necessidade que essas pessoas têm? Bom, a maior necessidade hoje, número 1, vamos dizer assim, que tem atingido e muitas pessoas é a questão da ansiedade. E a gente sabe que tem a ansiedade natural, que a gente precisa, né, dela para o nosso funcionamento, para a nossa autoproteção, mas tem a ansiedade que gera o transtorno. E essa ansiedade, ela gera a TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizado. Então a gente atende muitas pessoas com esse diagnóstico de ansiedade, crise de ansiedade. E o mais interessante é que as pessoas não sabem o que estão acontecendo com elas. E quando a gente vai buscar a causa raiz, são os registros de medo e de insegurança que vão ali se acumulando. Outra também demanda que a gente tem também é a questão da procrastinação, né? O famoso empurrar com a barriga, né? Escassez financeira, procrastinação, as pessoas com uma grande frustração por não estarem trabalhando na área que gostaria, ou de estar atuando, mas não está tendo o retorno que gostaria de ter.
Então eu acredito hoje que são essas duas demandas. Por esse motivo até que a gente desenvolvemos 2 palestras, na verdade nós temos 3, mas a primeira palestra é a Dores Emocionais e Suas Raízes, que é uma palestra realmente que a gente traz, né, a causa da depressão, da ansiedade, a gente explica ali a origem das dores emocionais. A gente também tem escassez financeira e suas raízes emocionais, que a gente já fez até 2 masterclasses com esse tema, e é libertador. É muito interessante como as pessoas elas conseguem se identificar com essa palestra, porque a gente trata mesmo da raiz das crenças limitantes. E também falamos muito de mentalidade, que é um ponto também que você, empreendedor, precisa entender o seguinte. Tem muitas pessoas que buscam muito conhecimento, fica até obeso de informação, mas ela não consegue alinhar o sentimento. Ela sempre tá ali com aquele sentimento travando, sabe? Que tá faltando alguma coisa. E aí é onde entra o reprocessamento. Por isso que todo mundo tem que passar pela TRG. Porque você precisa reprocessar esse sentimento. A sua mente sabe o que tem que fazer. A sua vontade consciente é uma coisa, mas o inconsciente te leva para outra, né? E é sobre isso. E outra coisa, não adianta também reprocessar e não mudar a mentalidade. Isso também é interessante também. Porque a gente vê muitas pessoas que passam pelo reprocessamento, mas parece que não sai do lugar. Sabia? Aí você fala, mas como assim? Ela procura o medo, procura insegurança, não encontra mais. Mas ela não tem aquela mentalidade, ela está acostumada, porque é um hábito. Né? Igual escovar dente, é um hábito. E nós temos essa facilidade de programação natural de se condicionar a situações. Então, se você não mudar a sua mentalidade, você vai continuar tendo as mesmas atitudes, mesmo reprocessado. Então, é importante mudar a mentalidade e o sentimento. O sentimento reprocessando e a mentalidade buscando as informações. Tá? Uma coisa que é muito comum, né? Nós vemos muito isso. As pessoas às vezes buscam informação, como você falou, buscam informação de diversas fontes, estão repletas de informação, mas elas esquecem de colocar essas informações em prática, né? Eu tive uma experiência muito interessante na pós-graduação do Aristide Girardi, que é um dos economistas mais famosos que tem no Brasil, e ele falando que ele foi procurado para mentorear uma pessoa. E o cara já tinha, se não me engano, 7 graduações e pós-graduações e doutorado e tal, e o cara queria ir pro 8º. Aí ele falou assim, não, peraí. Eu falei assim, pô, você já tem 7. Ele falou assim, o que você está colocando em prática dessas 7? E o cara não estava colocando nada. Ele falou assim, não, então você esquece esse negócio de fazer outro e vamos tentar analisar no que você se formou para a gente ver o que você pode aproveitar. E aí ele travou o cara e começou a fazer o cara colocar isso em prática. E o cara nunca mais quis estudar. Por quê? Porque o cara viu que ele tinha tanta bagagem intelectual que ele já era o suficiente para ele poder ir muito além do que ele já estava, entendeu? Só que ele queria, vamos botar assim, se entupir de conhecimento, só que não traz isso para a prática. E a gente vê muito isso, entendeu? Infelizmente. Aí uma coisa que é interessante, agora vamos voltar agora para aquela parte lá que me deu arrepio Qual? do corporal. Do corporal. Eu ia perguntar como é que funciona. Eu não essa posso questão. deixar de perguntar sobre isso. E eu vou pedir também, Otília, que você faça uma análise do Thales. Do Thales, do Charles não. Do Charles. Thales nem tá aqui. É isso aí. Olha só, as pessoas elas não conseguem entender que o corpo fala. As pessoas acham que a única mensagem que elas estão passando é a mensagem verbal. E a gente sabe que o corpo fala e fala muito. E muitas vezes o corpo fala o contrário do que a boca está falando. E como que no empreendedorismo isso pode ser usado como uma arma a seu favor? Olha, vamos lá. Primeiro que a gente precisa diferenciar linguagem corporal de leitura corporal, tá? A linguagem corporal tem a ver com isso que você está falando, né? Que às vezes a pessoa está falando uma coisa, mas está expressando fisicamente outra. Ela está franzindo a testa, ela tem inclusive o movimento
improvável dos olhos, né, que é o MPO, que às vezes a pessoa está falando uma coisa, mas está pensando em outra. E com o movimento dos olhos, a gente consegue identificar se essa pessoa está falando a verdade ou não. Mas isso está ligado à linguagem corporal. A leitura corporal e comportamental, ela já está ligada aos traços físicos. Porque no momento que acontece a milenização, tudo que a criança está vivenciando ali naqueles 5 primeiros anos de vida, as sensações elas são interpretadas e na medida que o processo de milenização está sendo feito, o traço físico é mais acentuado. Por exemplo, no caso do primeiro traço, que é o esquizoide, e esse nome foi o cientista que colocou o colaborador de Freud, o Reich. Ele começou a observar que as pessoas que tinham os mesmos problemas, problemas parecidos, tinham traços físicos parecidos. E aí, nesse momento, ele começou ali nessa observação, e você sabe que a ciência ela vai só crescendo, melhorando, até que virou hoje a bioenergética. Então, é uma ciência, né? O Alexandre Lois sistematizou. Então, nesse traço físico, por que eu sei que uma pessoa é esquizoide? Só em olhar, só para ficar clara, né? No momento que ela está lá no útero da mãe, toda a percepção que a mãe está vivendo, todo sentimento que a mãe está vivendo, essa criança sente. Ela não entende, mas ela sente. Então, por exemplo, a mãe recebeu uma notícia que deixou ela muito triste, muito angustiada. O útero, que é um lugar quente, que é um lugar aconchegante, passa a ser duro, frio e rígido. Então, aquela criança, ela entende que ela está sendo rejeitada. Nesse momento, a milenização está acontecendo na cabeça. Então, a força emocional, a força do corpo, ela joga toda para a cabeça. Então, geralmente, o esquizoide, ele tem um cabeção. Brasil, eu tenho que falar, tá? Ele tem uma cabeça grande... Ele tem um olho maior, é um olho grande, desfocado. O olhar do esquizoide ele é desfocado. Eles geralmente usam óculos, tem a testa comprida. Então eu já sei, e a pessoa que tem esse traço mais predominante é magro. É aquela pessoa que tem um corpo muito magro, ele não tem força no corpo. São pessoas que são os famosos... nerds, né? São os famosos nerds, que são aquelas... Eles sempre têm os mesmos traços, né? Eles são bem inteligentes, criativos e tudo, mas eles não têm força no corpo. São pessoas que você bota atrás de um computador, mas você não pode colocar ele, por exemplo, para fazer força física. Ele não tem essa força, porque nesse momento da milenização, a força dele foi para a cabeça. Então, os traços físicos ficam mais acentuados na cabeça. É por isso que eu consigo olhar uma pessoa e falar: essa pessoa tem traço de esquizoide. Nesse traço tem a dor e o recurso. Qual é a dor do esquizoide? A rejeição. Então eu já sei que essa pessoa ela rejeita para não ser rejeitada, ela evita falar para poder não ser mal interpretada. Na dor ela se fecha no mundo dela, ela vive no mundo mental. São pessoas que têm de ser meio desligada quando não interessa o assunto para ela. Quando interessa, ela vê o que ninguém vê, mas ela tem esse traço, Brasil. Por isso que ela tá ali se jogando no esquizoide. Não é o traço predominante. Ela tem a oralidade, ela tem a rigidez, mas ela tem bastante esquizoidia. Então, assim, ela é muito focada em uma coisa. Ela não consegue focar em várias coisas ao mesmo tempo, porque ela, entendeu? É coisas do esquizoide. Ele não gosta de bagunça, mas é bagunceiro. Eu falo muito bem do esquizoide porque eu também sou. Então, quando eu vi essa análise, eu falei, meu Deus, que libertador. Entendeu? Aí tem a questão do oral, que, por exemplo, a Otília é muito oral. Que é comunicativo, se fala, ri, tem um sorrisão, aquela coisa toda, briga com a balança, é chorão. Só que, por exemplo, a pessoa que tem um traço do esquizoide do oral, isso é meio balanceado. Porque, por exemplo, o esquizoide não gosta de abraço, ele tem dificuldade com toque.
Então, se é um oral que tem a esquizoidia, ele não vai ser muito de abraçar as pessoas, entendeu? É tudo muito assim. Então, quando as pessoas elas passam por essa análise, é libertador, porque existe muito sentimento de culpa, principalmente nas relações interpessoais, relações de casais, porque geralmente dentro da relação de casais, aí é tema para outro podcast, as pessoas querem que o outro funcione como elas querem, não como respeitando como o outro funciona. Então, às vezes casa uma oral com esquizoide. Se ele tá na dor e não abraça ela, ou às vezes até no recurso, não é do esquizoide estar beijando e abraçando. Ela já acha que ele tá com o outro. Você tá com o outro na rua. Não é. É que ele funciona dessa maneira. Então isso é libertador. Nas empresas, nos relacionamentos interpessoais e na terapia pra gente é maravilhoso. Eu acho que eu vou levar o Tília para poder ir nas empresas que a gente presta consultoria para poder fazer um traço de geral. Podemos fazer uma parceria, é muito interessante. Então, assim, ó, vocês ficam ligados aí que ó, você é esquizoide, você não é. Isso, olha, vou te falar, isso pro RH é fundamental, até para colocar as pessoas no lugar certo. Porque como que você vai colocar um esquizoide na venda? Ele até vai fazer, mas assim, ele vai sofrer muito. Ele vai ter muita enxaqueca, ele vai ter muita dor de cabeça, ele vai ter muito mal-estar. Pode ter estresse, porque ele vai estar fazendo algo que não é pra ele. Agora, e bota um oral um dia inteiro sozinho dentro de uma sala atrás de um computador. Ele vai comer até as paredes, ele vai chorar, ele vai ficar deprimido, porque ele precisa de gente. Então, se você inverte essa situação, colocou o esquizoide atrás do computador para ele vai dar conta de tudo. E colocou o oral para vender, ele tá feliz, porque o oral ele quer contato, pessoas, gente. Eu acho que eu sou um esquisito. Acho que mistura um pouquinho do esquizoide. Você é mais assim. Você quer mesmo que eu faça? Fala dos outros traços, vai falando dos outros traços. Eu vou ficar doido aí. Eu tô pensando assim, eu tenho um pouquinho disso, um pouquinho disso. Tem rigidez, competitivo, Não, assim, não é isso, não, ele não. Perfeccionista, entendeu? Missão dada é missão cumprida. Então você tem bastante da rigidez. Psicopatia, tem o traço da liderança também, que é chegar no local, faz isso, faz aquilo. Observador, consegue se adaptar às pessoas. Esse traço da psicopatia às vezes é mal interpretado, mas ele é um traço necessário em qualquer lugar, porque todo lugar precisa ter um líder. Vambora, vamos começar. Pronto, né? o Charles já tá inflado já, né? Primeiro ele se assustou quando ela falou psicopatia. Aí depois ele viu, nossa, eu sou psicopata mesmo. Mas eu também, quando eu ouvi, porque eu também tenho um traço também da psicopatia um pouco menos acentuado. Então quando eu ouvi, a gente já imagina o transtorno. Gente, eu sou psicopata, Deus me livre. Não, é o traço de caráter, né? O funcionamento. Não gosta de perder, se afasta quando percebe que vai perder, entendeu? Prefere se afastar. Então, assim, é um traço muito bacana, é um traço que a gente costuma dizer que acaba até uma guerra, porque é totalmente... tem uma facilidade muito grande de convencimento, entendeu? De envolvimento, de trazer as pessoas para si. Parabéns. São quantos traços? Ela fez uma São 5? Ela fez uma leitura que quase um raio-x, né? São 5. São 5. Você já falou um pouco do esquizoide. Oral, né? Oral. Psicopatia, nosso querido Charles. Vamos aproveitar isso. Faltam mais dois? Então, eu falei do rígido, né? Falou então, do já falei rígido, 4, né? Falei do faltou rígido, porque ele também tem a rigidez, você também tem a rigidez, ela também tem a rigidez, percebe? Mas cada um numa proporção que vai levando a pessoa à dor e o recurso. O que eu não falei é o masoquista. O masoquista, deixa eu ver alguém aqui famoso, Dilma Rousseff, por exemplo. Ela tem aquele o corpo quadrado, o rosto quadrado, é uma expressão mais fechada. São pessoas que a dor dele é a humilhação. Então, são pessoas muito subservientes. São pessoas que são excelentes secretárias, por exemplo. Você dá uma questão assim, um local para essa pessoa ser secretária, ela vai dar conta de tudo.
São pessoas que sofrem muita pressão, guardam muitas coisas, mas também quando ela explode de uma vez. Às vezes explode por causa desse copo, mas não é por esse copo, é o acumulativo de muita coisa. São pessoas detalhistas, são pessoas que não têm iniciativa, porque elas têm medo da humilhação. Então, ela só vai fazer o que for determinado para ela. Por isso que, assim, por exemplo, o casamento do masoquista com o psicopata dá muito certo. Porque o psicopata, ele é mandão. Sim. Ele na dor, ele é autoritário. E como o masoquista ele já é subserviente, então dá um casamento perfeito. Entendeu? Não existe, para deixar claro, para a gente finalizar sobre esse tema, não existe traço bom ou ruim. Sim. Isso é muito importante dizer. Sim. Existe pessoas na dor ou no recurso, porque todos os traços têm recursos maravilhosos. Então, o papel do terapeuta TRG é tirar a pessoa da dor e colocar no recurso. Eu sou apaixonada, ela também, né? Mas ela tinha uma outra linha, né? Agora ela está estudando a nossa. E eu, assim, sou apaixonada porque realmente, assim, é muito libertador pra gente e pra quem passa pela análise. É porque o autoconhecimento, ele é libertador, né? Quando você começa a se entender, fala assim, não, eu sou assim, ponto, e você se aceita. Se respeita, né? Tipo, assim, não fica se cobrando, eu tinha que ser mais simpático. Gente, não tem como, aquela pessoa, ela é introvertida, ela, né, é uma pessoa que quer perceber o ambiente primeiro para depois, digamos assim, ser mais dada. Então, é libertador mesmo, de verdade. Meninas, mais alguma pergunta? A gente está chegando já quase no finalzinho, passou 1 hora voando. É um tema muito gostoso. É um tema que dá para vários podcasts. Isso aí. Verdade. E são muitas coisas para perguntar ainda. Muitas coisas. Ela falando de traços de comportamento, falando sobre isso, é uma paixão que eu tenho, eu gosto muito. E eu acho muito interessante. A Charlotte falou sobre o autoconhecimento, a gente falou sobre isso. Mas eu acho interessante quando você começa a explicar para as pessoas por que você se comporta de algumas formas, né? Porque às vezes a pessoa não te entende, a pessoa não te compreende, aí você começa a detalhar. Não, eu me comporto assim porque eu sou assim, esse é o meu traço de comportamento, é assim que eu sou. Você quer experimentar também, você quer conhecer um pouco também, e a gente acha curioso que como tem pessoas que não querem conhecer, né? Que entra dentro também daquilo que você falou, né? Porque é mais seguro ficar em algum lugar, mais cômodo, então ela não quer se libertar. E quando se liberta é muita coisa, muita potência para colocar para fora, né, Otília? É verdade, e às vezes isso é muito bem colocado, porque assim, nem todo mundo quer passar pela terapia. Porque existe aquela pessoa que gosta do ganho secundário, das situações, que é de ser sempre ali o coitado das relações, da família, de tudo, problemático. Tem pessoas que decidem ser assim. Eu costumo dizer que terapia é uma decisão. É por isso que quando vem, por exemplo, uma esposa, um esposo, uma mãe, enfim, ou até um filho para uma mãe, alguém falando por alguém. Eu queria tanto, quanto é que tá, como é que faz? A primeira coisa que eu pergunto é, ela quer? Ele quer? Nós já dispensamos pessoas da terapia. O Tira está rasgando dinheiro? Não. Mas é porque, pra gente, o importante é o resultado. Então, para mim, não é interessante ficar com uma pessoa que não quer ser tratada, não quer ser curada. Então, se ela não se submete ao protocolo, eu não tenho o que fazer. Então, é importante dizer que existe a resolução, mas nem todos querem. Isso não é só na terapia, é em várias áreas da vida. Às vezes a pessoa está diante da solução, mas ela prefere ficar naquela situação. É triste, mas é a verdade. Mas você que é empreendedor, que está aqui no Andas, né? Nesse podcast maravilhoso, dedicando o seu tempo a aprender, permita-se a passar pela terapia, pela análise corporal e comportamental, você vai ver que é libertador. E isso é importantíssimo, porque quando você para pensar em empreendimento, você aprende que você vai ter que lidar com pessoas. Ou os seus clientes, ou também a sua própria equipe. E nada melhor do que você conhecer a si mesmo e conhecer com quem você está trabalhando e quem você vai contratar. Então, quer dizer, isso é fundamental para que o negócio também dê certo.
Como eu falei com vocês durante a semana, né, eu terminei minha pós agora e eu falei sobre a importância da pessoa no centro da organização, né? Que ela pode trazer o sucesso ou pode trazer a ruína do negócio. Verdade. Então, quer dizer, se a gente para analisar isso, essa questão de a pessoa se conhecer, cara, isso é, como ela falou, libertador. Eu conheço muitas pessoas que você vê que tem um potencial incrível, mas estão travadas por partes emocionais. Mas quando você fala sobre tratar isso, a pessoa fala assim, não, eu não gosto de mexer nesse assunto. Isso, é sobre isso. Isso mesmo. E aí você fala assim, tá, mas e aí, como é que eu vou conseguir ajudar se tem aquela barreira ali, a pessoa não consegue tocar naquele assunto? E é complicado. E aí, como ela falou, se a pessoa não quiser, ferrou. Você não tem como pra onde fazer, não tem como. Ô tia, é muito bom, foi muito bom ter você aqui. Maravilhoso. Legal. Tem alguma pergunta que nós não fizemos e você gostaria de responder? Olha, eu acho que a gente, né, em termos da Otília, da TRG e de tudo que a gente faz, foi muito bem colocado, né, dentro das considerações finais. Considerações finais. Eu só quero dizer que esse mês é o mês do Outubro Rosa, né? E a gente está com uma agenda aí já praticamente fechada nas palestras. Como eu falei, né? A gente tem 3 palestras: Dores Emocionais e Suas Raízes, Escassez Financeira e Suas Raízes Emocionais. Então você que é empreendedor e está vendo todo mundo travado da tua empresa, principalmente você, vamos destravar. E nós temos também conhecendo os traços de caráter, dores e recursos, que eu aprofundo isso também. Então a gente tem essas palestras, a gente deve agendar aí umas 2 palestras online que já está fechada na Manancial Podcast. Conseguimos aí a agenda, quem desejar agendar a terapia TRG, é online e presencial no centro de Mesquita. Online a gente atende você da onde você estiver. Primeira sessão é 1h30, já incluindo a análise corporal, mais a psicoeducação. E as demais são 55 minutos a 1 hora, tá? A gente trabalha com pacotes, esse mês a gente está com pacote promocional em função do mês da mulher, então aproveite, entre em contato conosco. E desde já, muito obrigada, porque se o papo fluiu é porque tem conexão, né? E conexão é isso, é empatia, a conexão acontece, né? Então eu estou muito à vontade aqui. Muito obrigada, Leandra Malaquias, maravilhosa. Aquele evento Start marcou a minha trajetória. Obrigada pela confiança. Ana Nunes, maravilhosa também. Mais uma colega aí que a gente vai ter também de caminhada. E você, foi um prazer te conhecer. Super simpático, querido, né? Faltou o Márcio, um beijo pro Márcio. Márcio, depois a gente vai se falar. Ele tava ansioso, né? Ele tava. Ele falando, assim, meu poxa, Deus, eu queria hoje... chegar a tempo pra poder falar com ela, tem muita coisa pra perguntar. Obrigada a todos que estão aí no Instagram nos assistindo. Foi uma audiência muito bacana. Chegamos aqui a umas 10 pessoas simultâneas. Obrigada aí, pessoal, por acompanhar a gente. Uma última pergunta. No caso de palestras, você também faz palestras em empresas? Sim, fazemos. Já temos o material. A gente vai conversar muito sobre isso aí. Vamos, temos o material pronto e vamos lá. Estamos preparados aí para que der e vier. Em nome de Jesus sempre, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Independente da sua religião, eu não posso deixar de declarar isso essa tarde, tá bom? Muito obrigada, tá? Leandra Malaquias, considerações finais. Gente, gratidão. Eu tô aqui, toda vez que eu ouço a Otília, eu aprendo muito mais. Só uma questão aqui que eu vou trazer sobre um dos atendimentos que eu fiz hoje. Foi exatamente sobre isso, sobre autoconhecimento. E a pessoa estava sofrendo por não conseguir fazer novas amizades. E eu falei com ela assim, você já se entendeu? Já fez uma análise sobre você, sobre o seu perfil? Se você realmente tem essa tendência a fazer novos amigos, talvez você seja uma pessoa mais introspectiva. Está sofrendo tanto por quê? E a gente agendou um outro atendimento para a gente fazer essa análise aí. E muitas pessoas estão passando por isso hoje, se cobrando muito, né? Principalmente os empreendedores que têm que ter essa relação com o público e se cobra por não conseguir ter, mas é só entender qual é o seu perfil, né? E vamos conversar mais sobre isso, trazer a Otília mais aqui mais vezes. Certeza. Usar também o conhecimento da Ana, né? Maravilhoso. Que é importantíssimo também, para as pessoas poderem ficar... para ficar mais leve, né? Essa correria aí. Exatamente. É verdade. Então, Adília, muito obrigada. As portas estão abertas para você.
mais uma vez, gratidão pela sua vida. E é sobre isso, gente. Maravilhoso esse momento que a gente passou aqui. Ana Nunes. Oi, Otília, obrigada por você ter vindo, aceitado prontamente o convite. Estou muito feliz de tê-la aqui. Muito conhecimento para uma pessoa só, né? Obrigada. Muita informação, muito aprendizado e muita ajuda, né? Porque quando a gente fala, todo conhecimento ele serve para trazer mudança. É verdade. Mas além do conhecimento, quando a gente fala assim de algum tipo de terapia, a mudança é maior, porque a pessoa começa a entender, ela ouve, ela sabe que ela precisa dar um passo a caminho do seu sucesso, a caminho de uma mudança de atitude, a caminho de algo que seja transformador para a sua própria vida. Por isso que eu sou apaixonada pelo desenvolvimento humano, sou apaixonada por pessoas, sou apaixonada por essa área, porque a gente sabe que tem muita gente com uma potência muito grande e escondida dentro de si. E eu falo também porque eu passei um período assim, né? Passei um período, digamos assim, eu falo que eu passei um período adormecida. Passei um período com grandes problemas e eu não conseguia avançar. Então, quando eu entrei no processo de autoconhecimento, para mim foi uma experiência incrível e libertadora. Eu até mandei uma foto um dia no grupo, o pessoal não tinha me conhecido, né? Do tempo que eu passei, o tempo que eu estava e o tempo que eu estou agora. Então, assim, por isso que eu levanto essa bandeira, falo muito sobre essa necessidade. A gente precisa ter cada vez mais pessoas falando sobre isso, porque tem muita gente boa com potencial incrível para ser liberado, para poder seguir em frente e obter sucesso aí na vida, porque todo mundo quer ter vida e vida com abundância, não é isso? Sobre isso. Bom, eu só tenho a agradecer. Com certeza a gente vai trocar essa ideia de novo e eu vou arrastar você para algumas empresas aí que a gente tem muita coisa boa para poder fazer. Vai ser um prazer. E pessoal, ficamos aí então, mais um Andas Negócio em Movimento e amanhã a gente se vê de novo. Abração, valeu Marcão, valeu João. Tchau, tchau. Tchau, galera. Pra galera. Tchauzinho. Ficou gravado, tá? Vou deixar lá. Beijo, gente. Fica com Deus.